Olá, eu sou o professor Eduardo Brevilieri e este é o terceiro vídeo da parte de receptores. Vamos lá? Uma forma muito interessante da gente estudar receptores acoplados à proteína G é o exemplo das células parietais. Essas células parietais são células que estão nas glândulas gástricas. Só lembrando que essas glândulas gástricas, elas produzem pepsina, elas produzem fatores intrínsecos para absorção de vitamina B12 e elas secretam H+ e Cl formando o ácido clorídrico. É dessas células que a gente vai falar, as células que possuem bombas chamadas de próton, potássio, ATPase. Essas prótons potássio ATPase são bombas, como o próprio nome sugere, que trocam o potássio pelos íons H+, pelos prótons, para a formação do HCl, para a formação do ácido clorídrico no estômago. Bem, estas células, até chegarem a liberar esses íons H+, elas recebem uma série de estímulos, estímulos nervosos, estímulos endócrinos, estímulos parácrinos, e todos eles relacionados à produção e ativação de proteínas G e de segundos mensageiros que essas proteínas G podem ativar. Então aqui, vamos dar uma olhada. Primeiro, para que esta bomba seja colocada na membrana, na verdade, primeiro, eu tenho que ter cálcio envolvido para secreção das vesículas contendo essas bombas e ligação delas na membrana e ativação através de fosforilações, através de ligação de ATPs principalmente nessas bombas, fazendo com que elas funcionem e coloquem os íons H+ para fora. Só lembrando que muitas vezes o desequilíbrio desses ácidos pode gerar uma série de doenças, que seriam gastrites, podem favorecer o processo de desenvolvimento de úlceras gástricas, duodenais, processos dessa hipersecreção podem gerar uma série de patologias, e eu tenho uma série de medicamentos, por exemplo, de fármacos que atuam nesses receptores, que atuam nesse mecanismo. Então é interessante esse exemplo porque a gente estuda patologia, porque a gente pode usá-lo para estudar farmacologia e assim por diante. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiro, quais são os estímulos para essa célula liberar ácido? Primeiro, nós podemos ter um estímulo nervoso. Esse estímulo nervoso através de nervos colinérgicos. Esses nervos colinérgicos, vocês sabem que eles liberam a acetilcolina, e esta acetilcolina, esse estímulo nervoso, ele vai ativar receptores do tipo muscarínicos, do tipo M3. Lembrem-se que existem também os nicotínicos, mas que não é o caso. Os muscarínicos é que estão ligados a essas proteínas G. Então, quando esse receptor muscarínico é ativado, lembra que nós tivemos uma aula falando dessas proteínas G introdutórias. Essa aula introdutória eu falei que quando o receptor é ativado, ele vai pegar a proteína G, que é ligada a GDP. Essa proteína G são 3 subunidades, alfa, gama e beta, e a subunidade alfa vai se ligar, vai se desligar das outras, vai ser ativada, ou seja, vai receber um GTP, e quando essa proteína G for ativada, ela vai ativar essa subunidade da proteína G, vai ativar uma chamada fosfolipase C. Essa fosfolipase C foi ativada então pela proteína G, que foi ativada pelo receptor do tipo muscarínico, que foi ativado por um nervo colinérgico. Então, todo esse processo que ativou essa proteína G e que ativou a fosfolipase C, essa fosfolipase C é uma enzima que vai promover a formação, na verdade, a degradação da DAG, e vai produzir IP3 e vai também ativar fosfoquinases. Essa
fosfoquinase vai ser muito importante para a ativação da ATPase. IP3 é muito importante para a liberação de cálcio intracelular. Liberando cálcio intracelular favorece com que as vesículas contendo as bombas se liguem na membrana e exponham essas bombas na membrana. Então eu tenho um processo de ativação colinérgica muito interessante ativando aqui proteínas G. Olha só, eu tenho um outro mecanismo, que daí é um mecanismo endócrino, um mecanismo das células G. As células G são células que tem aqui na região mais pilórica. Essa região vai liberar esses hormônios. Esse hormônio gastrina, ele cai na corrente sanguínea. Por isso eu agora estou falando de uma estimulação endócrina. Então, quando essas células G liberam a gastrina é um hormônio que caiu na corrente sanguínea e quando ela chegar na região dessas glândulas gástricas, ela vai estimular um receptor do tipo CCK2 que ativa proteínas G, que também ativam as fosfolipase C, promovendo a mesma via de sinalização. Outro fator interessante é uma ativação parácrina. Como assim uma ativação parácrina? De células que estão ao lado dessas células parietais. São as chamadas células ECL. Essas células enterocromafins, elas na verdade pegam um aminoácido chamado de histidina e transformam na histamina. A histamina vai ser liberada e esta histamina, ela, quando é liberada por essa célula ECL, ativa receptores do tipo H2. Esses receptores do tipo H2 ativam uma proteína G. Quando eles ativam uma proteína G, essa proteína G ativada faz a ativação de uma enzima chamada de adenilatociclase. Essa enzima chamada adenilatociclase transforma a ATP em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro muito importante nas células. Esse AMP cíclico, ele tem a capacidade de ativar proteínas quinases, que vão ativar as bombas, promovendo a secreção também do HCl, certo? Aqui nós temos um exemplo bem interessante, dois exemplos de inibição. Primeiro, uma inibição das células D. Essas células D são células que estão no duodeno. Essas células D liberam um hormônio que é como se fosse para dizer para o estômago: ei, o alimento já está chegando no duodeno. Se já está chegando no duodeno, vamos parar a secreção de ácido gástrico. Então agora nós vamos ver um outro mecanismo. É um mecanismo em que eu tenho a liberação de um hormônio, da somatostatina. Essa somatostatina, liberado por essas células D do duodeno, vão ativar receptores. Só que esses receptores, os receptores do tipo SST2, eles, em vez de ativarem uma proteína G estimuladora, eles ativam uma chamada proteína G inibitória. Então, essa proteína GI, quando ela for estimulada, essa proteína GI promove a inibição do adenilatociclase e, com isso, a inibição dos processos de secreção que são estimulados via AMP cíclico. Então eu tenho aqui uma forma de inibição. E existe uma forma de inibição também indireta. Por exemplo, células como determinados tipos de leucócitos podem liberar prostaglandinas. Lembrem-se que eu tenho, através da enzima COX, a transformação de ácido araquidônico em prostaglandinas. As prostaglandinas, elas inibem as células ECG. Como que elas inibem essas células ECG? Promovem a inibição de uma enzima chamada de descarboxilase. Essa enzima chamada de descarboxilase, se ela for inibida,
eu não tenho a formação e a liberação da histamina. É uma maneira que eu tenho, então, de também fazer com que não haja o estímulo feito pela histamina. Só lembrando que quando vocês tomam anti-inflamatórios, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, vocês inibem esta enzima. Se vocês inibem esta enzima, vocês podem estar fazendo com que não haja esse processo de bloqueio. Se não há esse processo de bloqueio, eu tenho uma secreção maior de histamina. Tendo uma maior secreção de histamina, eu tenho uma maior secreção gástrica. É por isso que muitas vezes os anti-inflamatórios não esteroidais podem ter como um efeito adverso justamente a hiperliberação gástrica com os problemas que ela pode vir a trazer. Certo, pessoal? Não se esqueçam de curtir o vídeo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Um grande abraço para vocês e até mais.